Aleluias. Confesso para vocês que o sentimento que eu estou nessa noite, aliás, esse fim de tarde, é um sentimento de um temor muito grande no Senhor. Muito grande no Senhor, muito mais do que eu jamais tive. Nessa noite eu quero impartir o meu coração com todos vocês, para que o Espírito Santo flua nessa noite, falando com cada um de nós, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, diga assim: Espírito Santo, eu te dou liberdade para falar comigo, conforme o Senhor deseja falar, e eu te peço que nada se perca, mas que eu possa entender e desfrutar e frutificar a sua palavra na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, cada viagem que eu faço, antes de entrarmos na palavra, há alguns anos o Espírito Santo tem nos levado de volta à simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho. Há alguns anos. E eu pude ter uma confirmação do que o Espírito estava nos conduzindo. Eu estou dizendo, nos conduzindo eu e minha esposa, minha casa, de volta à simplicidade do Evangelho, quando nós estivemos em Jerusalém, aonde andamos em alguns lugares que o Senhor Jesus teve, aonde estávamos dentro da palavra ali praticamente. E ali um sentimento de temor ainda maior tomou conta de mim, de um senso de responsabilidade, de conhecer a palavra e viver a palavra. E ali o temor do Senhor tomou conta ainda de uma forma ainda mais poderosa da nossa vida. Depois, no ano passado, estive em Portugal, no acampamento, num sítio, aonde nem lugar para dormir tinha, era numa barraca. Passamos frio de noite, calor de dia. Era o Espírito Santo nos levando de volta à simplicidade. E um temor ainda maior tomou conta da minha vida. Um temor ainda maior tomou conta. E nessa última viagem agora, foram 14 ministrações, 14 cultos, em 5 dias. E sabe o que eu constatei? É que o temor da simplicidade de Cristo havia se instaurado de uma forma poderosa na minha vida. Nós temos a extrema urgência e necessidade de voltarmos à essência do Evangelho de Cristo. Não adianta eu trazer uma palavra para você aqui que eu entendi, que eu descobri, sendo que a essência do Evangelho de Cristo é se parecer com Ele. Nada além disso. Nada além disso. E desde quando eu entrei nessa igreja ali na recepção hoje, o Espírito Santo falou através de um casal comigo, falou através de um outro irmão, falou no louvor, falou na abertura. E isso me trouxe um temor ainda maior. Ainda maior. E eu gostaria de convidar você a profetizar para o irmão que está do seu lado aí. Aponte a mão para ele, aponte o dedo para ele. Diz assim: eu profetizo que você se parecerá a cada dia mais e mais com Cristo. Porque eu, agora chama a responsabilidade para você, porque eu tenho me tornado a cada dia mais parecido com Cristo. Agora, me perdoa se eu não tenho parecido com Cristo, porque é culpa minha, não é culpa sua, não é culpa de ninguém, mas é porque eu não tenho me esforçado, eu não tenho sido ousado, eu não tenho cumprido a palavra de se parecer com Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Pega o nosso coração, Senhor, essa noite. Das 14 ministrações que eu ouvi na convenção em Itajaí, sabe qual é a frase que mais me tocou? É que os cristãos
foram chamados a se parecer com Cristo. De tudo que eu ouvi, de tudo, foram ministrações assim que teve duas palavras específicas que foram as melhores e maiores palavras que eu já ouvi na minha vida. Mas de tudo que aquele pastor que pregou a maior palavra disse, os cristãos somente são cristãos porque foram chamados para se parecer com Cristo. Amém. Se você não deseja se parecer com Cristo, você não pode ser chamado de cristão. Você tem qualquer outro adjetivo ou qualidade ou nome, mas se você não quer ser cristão, você não foi chamado para se parecer com Cristo. Aliás, chamados todos foram. Você não deseja. Ser cristão é algo que você deseja ser, porque você quer se parecer com o seu Senhor a cada dia. Esse é o propósito do Evangelho, na sua simplicidade, na sua essência e no seu poder. Porque o Cristo, ele veio como ovelha, mas em breve, diga para o irmão que está falando, mas em breve ele virá como leão da tribo de Judá, e uma espada afiada da sua boca romperá com tudo e com todos. Aí existe um detalhe. Diga assim para o irmão que está do seu lado: não depende de você. Se você quiser participar, fala para ele. Se você quiser participar, você precisará estar pronto. Você precisará aparecer com Cristo. Se não, fazer o quê? Vai queimar, se não vai queimar no inferno. Diga aí para o irmão do soldado: você corre o risco, se não parecer com Cristo, de queimar no inferno. Obrigado, irmão Arthur, isso é muito sério, meus irmãos. Mas eu profetizo para a sua vida que você se parecerá com Cristo. Nós nos pareceremos com Cristo e viveremos na Jerusalém celestial com Cristo e reinaremos com Ele, em nome de Jesus. Amém? E eu gostaria de convidar a ler a palavra do Senhor no livro da segunda carta do apóstolo Pedro, a partir do capítulo 3, verso 1. Vamos ver se eu consigo enxergar as letrinhas lá no fundo hoje. Cada vez elas estão menores para os meus olhos. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Pedro, diz assim: olha aqui para mim. Amados. Olha como ele começa escrevendo o capítulo 3, dizendo assim: amados. Diga para o irmão que está ao seu lado: amado. É com esse carinho mesmo que ele quis escrever, dizendo assim: amados. Não foi assim simplesmente irmãos, foi amados. Esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio de vossos apóstolos. Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com a sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos. Vamos fazer uma pausa aqui? Diga para o irmão que está do seu lado: você não foi feito para andar segundo o seu próprio desejo, mas segundo a vontade do Senhor. O menino, ele anda conforme ele quer andar, mas o homem e mulher de Deus, ele ouve a voz do Espírito Santo e obedece. Da mesma forma é a igreja. A igreja, ela tem um cabeça chamado Cristo, aonde o corpo só se move segundo o que o cabeça, que é Cristo, ordena para que o corpo se mova. Senão ela não se move. Dizendo: onde estão as promessas? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os vossos pais morreram,
todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito ignoraram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Uau, que ensinamento que o apóstolo Pedro escreve nessa carta. Mas, pela mesma palavra, os céus e a terra agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens. Quem que está reservado para a destruição? Os homens ímpios. Quem é ímpio? Quem é ímpio? São todos aqueles que não são cristãos. Porque existem aqueles que se dizem cristãos, mas não são, porque não vivem a palavra. E se não se parecer com Cristo, não é cristão. É a palavra. Se não é cristão, é ímpio, não conhece o Senhor. O Senhor Jesus disse que aquele que me conhece, aquele que me ama, é aquele que cumpre e guarda a minha palavra, os meus mandamentos. Quer saber a prova se você ama Jesus ou não? O quanto você é obediente à palavra dele. Assim ele mede o tamanho do seu amor, o tamanho da sua obediência por ele. Não existe outra forma. Só que a nossa geração entende que amar ao Senhor é somente dizer a ele: eu te amo. A nossa geração fraudou o verdadeiro significado do amor. Porque hoje é muito simples eu falar: pastor Rodrigo, eu te amo, com a minha própria boca, com as minhas palavras. Mas sendo que as minhas atitudes é que revelarão se eu realmente amo a ele ou não. Assim sendo, as suas atitudes, de acordo com a palavra de Deus, tudo que você ouve na palavra e pratica, isso demonstra que você ama ao Senhor. Isso demonstra que nós amamos ao Senhor. Se nós ouvimos a palavra e não praticamos, é um sinalizador para Deus que nós não o amamos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E o apóstolo Pedro estava conjecturando, dizendo para eles: olha, um dia Deus já destruiu toda a humanidade com água, quando aconteceu o dilúvio nos tempos de Noé, no tempo do dilúvio. Naturalmente nós voltamos à palavra e identificamos que é nos tempos de Noé, aonde só sobreviveu Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as noras. 8 pessoas sobreviveram em toda a humanidade. Agora, você acha que todos serão salvos? Por isso que eu digo para você que eu estou com um temor muito grande no meu coração. Muito grande. Muito grande. Nós estamos nos aproximando do princípio do fim. E eu falo isso com muita propriedade para você. Aonde quanto mais nos aproximamos do princípio do fim, quanto mais o fim está perto, está próximo, mais o Espírito Santo tem me levado para a simplicidade do Evangelho de Cristo. Eu e a minha casa. Quanto mais o tempo passa, menos coisas grandes eu quero viver. Ser bem sincero para vocês. Eu quero viver a simplicidade do Evangelho. Se você me visse há 4 anos atrás, eu queria sair plantando igrejas por toda a Europa. Hoje, o meu temor no Senhor é tão grande que eu quero muitas vezes guardar o que tem no Senhor com muito temor. Mas aí você leva aquela parábola do semeador. Os dias são maus. E eles não deixarão de ser maus daqui para frente. Muito pelo contrário, vão ficar mais maus ainda. Você vai ver a iniquidade se multiplicando daqui para frente.
Mas qual era a iniquidade que havia nos dias de Noé? O Senhor Jesus disse que nos dias de Noé as pessoas casavam-se e davam-se em casamento. Ele não falou de nada muito errado que se fazia naquela geração. Ou seja, aqueles que estavam vivendo a sua vida natural foram condenados à morte. E aí, você tem vivido a sua vida natural? Isso é muito sério, igreja. Muito sério. Muito sério. Eu vou ser sincero para vocês, cada vez eu quero desaparecer mais do Senhor. Cada vez mais desaparecer dele. Cada vez ficar mais escondidinho dele. Cada vez ficar mais com ele. Cada vez ficar mais na presença dele. Mas, pela mesma palavra, os céus e a terra agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Para o que esta terra está destinada? Para o que esta terra está guardada? Para o dia da destruição. Para o dia da destruição, a terra está guardada. Isso é o que reserva-se o destino dessa terra, o destino da humanidade. Agora, Deus nos deu uma graça tremenda, aonde podemos mudar o rumo da nossa história, o rumo da nossa vida, que era para a destruição, para a vida eterna com o Senhor, através de Cristo, e através de viver os ensinamentos de Cristo. Não existe outro caminho. O Senhor Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Fora dele, esquece. Você pode confiar no seu carro, você pode confiar no seu cavalo, você pode confiar na sua casa, no seu trabalho, whatever que você quiser confiar. Vai se queimar e vai virar cinzas. E olha, nem cinza vai virar. Nem cinza. Tamanho será o fogo. Tamanho será o fogo. Tamanho será. Você imagina a terra inteira queimando. Já imaginou o que é isso? Esse é o grande e terrível dia do Senhor. Eu falo isso com muito temor no Senhor para você. Muito temor no Senhor. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Preste atenção agora. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Esse é o motivo pelo qual o Senhor Jesus ainda não voltou, para dar para mim e para você, para o mundo todo, a oportunidade de se arrepender. E arrependendo-se uma vez, confessando a Cristo como seu único e suficiente Salvador, como seu Senhor. Aliás, como seu único e suficiente Senhor e Salvador, nós começamos a desenvolver a nossa caminhada cristã com Cristo, aonde os nossos ensinamentos que nós aprendemos de pais e mães que não entendiam e muitas vezes não conheciam a palavra na sua verdade, ou até diziam que conheciam, porém não conheciam. Eu e você temos a revelação da palavra de Deus nos dias de hoje, para que nós venhamos a nos tornar como Cristo a cada dia. A cada dia. E o apóstolo Pedro diz assim: olha, Cristo não voltou ainda. Por misericórdia da vida de cada um de nós, tamanho o amor do Senhor, tamanho o amor do Criador pela criatura, para que a criatura deixe de ser criatura e se torne filho de Deus. Eu não sei se você sabia, mas nem todos são filhos de Deus, todos são criação de Deus, criaturas de Deus. Filhos de Deus só é aquele que reconhece a Cristo
como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Agora, Salvador na vida de muitos o Senhor é. Agora, Senhor. Quem é o teu Senhor, igreja? Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Senhor? Se eu sou cristão, Cristo precisa ser o meu Senhor. E como que ele identifica que eu sou, que Ele é o meu Senhor? Através das minhas atitudes. As minhas atitudes. Sabe quando você chega na imigração e você inventa 50 mil histórias e nenhuma cola? Naquele dia não vai adiantar você inventar 100 mil histórias para o Senhor, porque vão ser as suas atitudes que você fez em vida que contarão no dia do teu juízo, no dia do teu tribunal com Cristo, aonde será você e Cristo, aonde não terá um pastor para te defender com Cristo, aonde não terá ninguém para interceder por ti com Cristo. No dia do tribunal de Cristo, será você e Ele. E tudo que eu e você fizemos, tudo que você fez, você responderá para Ele. Tudo que nós fizemos, nós responderemos para Ele. A igreja muitas vezes brinca. A igreja muitas vezes vive no oba-oba. Mas Cristo está voltando. Sabe o que nós cantamos aqui? Ele tem fogo em seus olhos como chama de fogo. Daqui a pouco o mundo verá os olhos como chama de fogo. Aleluia. Não precisa ser nem muito cristão, nem muito inteligente, para saber que a agenda de Deus está extremamente apurada, está extremamente cumprida, que só faltam alguns detalhezinhos que Ele tem costurado, que Ele tem arquitetado ao longo dos anos se cumprir. O cristão dos dias de hoje, muitas vezes, ele vai ter que guardar o que tem, literalmente como a palavra diz, para que ninguém roube o que o Senhor tem colocado na vida dele e na vida dela. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: guarda o que tens. Guarda o que tens. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ninguém sabe o dia e a hora, mas diga assim: a gente sente o cheiro. Como a corça anseia pelas águas, como ela fareja a água a milhares de quilômetros de distância, a dezenas, de quilômetros de distância. Assim somos eu e você, que temos o Espírito Santo em nós. Nós sentimos o cheiro dele, nós sentimos a presença dele. E o cenário mundial está sendo formado. O cenário mundial está formado. E como pastor, como servo de Deus, se eu pudesse te dar um conselho nessa noite, eu te falo com todas as letras: coloca a tua vida em ordem. Coloca a sua vida em ordem. Deixe de oba-oba. Eu falo isso para a minha vida. Coloque a sua vida em ordem. Deixe de oba-oba, porque Cristo virá. Cristo não tardará.
Sabe qual o detalhe? Naquele dia. Não é se chegar aquele dia, esse dia vai chegar. O grande detalhe é se nós estaremos prontos para esse dia. Se todas as coisas serão assim destruídas, uau! O apóstolo Pedro diz assim: olha, já que tudo será destruído, não vai sobrar nada. Que tipo de pessoa deveis ser? Sendo que tudo será destruído. Tudo, não vai sobrar nada. Sendo que tudo será queimado. Que tipo de pessoa deveis ser? Diga para o irmão que está falando: que tipo de pessoa deveis ser? E ele responde: pessoas que vivem em santidade e piedade. Na minha tradução diz assim: uma vez que tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Qual é a maneira que eu e você, como cristãos, devemos viver? De maneira justa, santa, piedosa, como Cristo. Simples assim, não precisa nada além disso. É simples. Mas quem é santo, pastor? Quem é justo? Quem é piedoso? Senão aquele que vive somente tentando se parecer o máximo com Cristo, vivendo as Escrituras. O máximo. Os que escaparão da destruição são pessoas que são santas e piedosas. Não tem outro caminho, não tem outra qualidade, não tem outro adjetivo. Santidade precisa ser a marca na nossa vida. Santidade é viver segundo a palavra do Senhor. E sabe o que é interessante? Principalmente para mim, que não vim do Evangelho. Vim do Evangelho, mas falsificado, da Igreja Católica. Falsifica o Evangelho, não prega a verdade, não prega a palavra. Sabe o que é interessante? É que eu aprendi algumas coisas na minha vida, e essas algumas coisas de vez em quando batem na minha porta, querendo que o velho homem volte a renascer. Assim é na vida de cada um de nós, mas é papel do nosso inimigo, das nossas almas, fazer isso. Segundo a permissão do Senhor, para provar aonde está o nosso coração. Nas mais diversas áreas, das mais diversas formas. Por isso que a cada dia, eu e você precisamos ser edificados na palavra. Eu e você precisamos estar em Cristo, ainda mais todos os dias. Falo isso com muito temor para vocês, que Cristo está às portas e Ele virá buscar pessoas. Aliás, buscar, Ele virá buscar todos, porém nem todos irão. Somente irão aqueles que estiverem em santidade e piedade, aqueles que estiverem se parecendo com Cristo. Ou as 10 virgens, estavam as 10 esperando, somente 5 entraram para o gozo do seu Senhor. Nem todos irão, não se iluda.
Diga para o irmão que está falando, não se iluda. Nem todos se salvarão. Não se iluda, não viva num conto de fadas. Sabe aquele tempo do oba-oba? Acabou. O tempo do oba-oba para a igreja acabou. Cristo está prestes a fechar as portas, como somente aquelas 5 virgens entram, que estavam esperando o seu Senhor, estavam esperando o noivo, com sua lamparina cheia de azeite. E regressando agora de viagem, eu sentei do lado de um casal de 65 anos mais ou menos, e ela trabalha no Hospital das Clínicas em São Paulo, é professora. E de repente ela começou a me perguntar algumas coisas da Bíblia. E ela pegou, olhou bem para mim e falou assim: pastor. Ela perguntou quem eu era, disse meu nome, eu falei: eu sou um pastor. E aí ela começou a me perguntar as coisas da Bíblia. Dentre as coisas que ela me perguntou, ela falou: sabe o que eu não gosto num crente? Eu falei: o que você não gosta num crente? Mas isso com muito respeito. É o fanatismo que muitos crentes têm. O inimigo da nossa alma imprimiu um rótulo de fanático. Sabe o que é esse rótulo? Ou você é de Cristo, ou você não é de Cristo. O mundo diz assim: olha, você vai para a igreja, mas não fique tão fanático. Ou seja, vai para a igreja, mas fica morno. Porque o morno, o que o Senhor vai fazer com o morno? Vai vomitar pela boca. Aquilo ali me deu uma alegria tão grande, tão grande, tão grande de ouvir aquela mulher falando aquilo. Se você não quer ser fanático por Cristo, sabe o que é ser fanático por Cristo? É entender o Evangelho, é entender que você precisa se parecer com Ele. Você precisa viver de forma em santidade por Ele, para Ele, para Ele. Isso é fanatismo para aqueles que não conhecem a Cristo. Isso é fanatismo para quando eu vim para a igreja também. E eu ouvi da minha casa, da minha família: olha, não fica tão fanático. Essa é a estratégia de Satanás, para que eu e você continuemos mornos. E o morno o Senhor vomitará pela sua boca. Ou você é de Cristo, ou Cristo é o nosso Senhor, ou Ele é o nosso Senhor. Nós não temos plano B, igreja. Nós não temos plano B. E se eu pudesse ir um pouquinho além e te dar um outro conselho, eu te aconselharia: fique pronto. Fique pronto. Porque a qualquer instante pode ser o último dia da Igreja de Jesus na Terra. Seja no arrebatamento ou seja na sua morte. Se eu puder te dar um conselho, mais um: fique pronto. Continuando. E o apóstolo Pedro continua: em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente pela vida do dia de Deus. Aguardando ansiosamente pela vinda do dia de Deus. Temos nós aguardado ansiosamente a vinda do Senhor, do dia do Senhor? Ou os prazeres da vida têm sido muito maiores e melhores do que aguardar ansiosamente pelo nosso noivo? Se os prazeres dessa vida ainda são maiores do que o dia da vinda do Senhor na sua vida, a sua carne tem falado mais alto que o seu espírito. Você tem sido governado pela sua carne, pela sua alma, e não pelo seu espírito. E muito menos pelo Espírito de Deus. Por causa desse dia, preste atenção, por causa desse dia, do grande, terrível e temível dia do Senhor,
os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. Aí você pode dizer assim, mas pastor, vai vir um arrebatamento, vai vir um milênio, vai vir tantas coisas. Não vou entrar nesse detalhe, porque eu e você precisamos estar prontos todos os dias. Se é antes ou é depois, isso é tudo coisa de homem. Se o Senhor quisesse se mostrar, Ele tinha escrito na palavra. Então, quando você perguntar para mim, pastor, é antes ou depois, lembre que eu não perco tempo com isso. Eu e você precisamos estar prontos o tempo todo. Se Cristo quisesse que eu e você soubéssemos, Ele teria escrito. Mas o homem, ele quer ter o controle, ele quer saber de tudo. E quando eu e você queremos saber de tudo, nós não colocamos a nossa fé em prática. Nós não vivemos pela fé. Nós vivemos pela nossa força, pelo nosso entendimento, mas menos pela nossa fé. E os elementos ardendo derreterão. Você já imaginou toda a terra e os céus? Você já imaginou isso? O que é isso? Derretendo? É isso que aguarda. É isso que é o destino de toda essa terra. É muito sério, igreja. E como pastor, eu tenho a responsabilidade de trazer esse senso de urgência na sua vida. De nos tornarmos como Cristo o mais rápido possível todos os dias. Porque não existe outro caminho, não existe outra palavra, não existe outra forma. Se eu dissesse algo diferente aqui, eu estaria fraudando o Evangelho de Cristo. E jamais eu vou fazer isso. Jamais. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Glória a Deus! Aleluia. Nos quais habita a justiça. Uau, que novo céu e nova terra são esses que aguardam por aqueles que esperam em Cristo e que têm como destino este novo céu e essa nova terra. Aonde habita quem? A justiça. Qual é um dos adjetivos de Deus? Ele é justo. Deus, Ele é justo. Já imaginou viver num céu e numa terra onde a justiça de Deus impera? Agora, você acha que um injusto vai viver nesse lugar de justiça? Não. Não viverá. Daí nós entendemos por que Deus matou uma humanidade inteira e deixou somente 8 pessoas vivas. Porque no coração de Noé e da sua família estava a obediência ao Senhor. A palavra diz que Noé era um homem justo e temente a Deus. Esse é o segredo para mim e para você como cristãos. Não existe outro segredo. Como nós, igreja do Senhor Jesus, precisamos ansiar por este novo céu e por essa nova terra, ansiando o dia do Senhor, ansiando o dia do Senhor, aleluia, ansiando o dia do Senhor, ansiando pelo dia do Senhor. Aguarda, a palavra diz ali, nós acabamos de ler, aguardando ansiosamente pelo grande dia do Senhor. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele. Quais são as duas próximas palavras? Vamos ler mais alto? Imaculados e irrepreensíveis. Esforçai-vos enquanto aguardamos o grande dia do Senhor. Esforçai-vos para que sejais achados em tribulação.
em luta, em briga. Olha para o irmão briguento aí do seu lado. Não, ninguém é briguento, né? Ninguém é briguento. Todos nós vivemos em paz, não é verdade? Todos nós vivemos em paz, não é verdade? Olha que paz que existe nele. Olha a paz que existe no seu irmão aí do lado. O Espírito da paz, o Espírito Santo repousa sobre ele e sobre ela. Sabe por que o Senhor criou o casamento? Sabe por quê? Que não existe lugar melhor para sermos afiados do que no casamento. Porque você que entende o Evangelho do Senhor, você jamais pode quebrar uma aliança. E você vai ser obrigado a ser afiado dentro daquilo. Vai restituir em nome de Jesus. Diga assim, como está falando, você não foi chamado para quebrar a aliança. Jamais. Obrigado, momento. Imaculados. O que é imaculado, igreja? Me ajuda aí. Refresca a minha memória, me ajuda aí. Puro, o que mais? Sem mancha, o que mais, igreja? Me ajuda aí. Mais alguém? Sem mácula? Imaculado. Uau, qual o conselho que o apóstolo Pedro nos dá? A gente fala tanto de Paulo que Paulo vem na boca quando a gente quer falar Pedro. Qual o conselho, que conselho é esse que o apóstolo Pedro nos dá? Dizendo assim: filhinho, filhinha, seja você e eu achados em paz naquele dia, imaculados e irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Alguém me ajuda aí? Sem erro, obedientes, sem culpa. Sem culpa? O que mais? Irrepreensíveis. É só isso que o Senhor requer de nós. Só isso. O fardo dele é leve e suave. E se você deseja ser um cristão, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga a Cristo. Amém. Considerai como salvação, para encerrarmos, considerai como salvação a paciência de nosso Senhor. Assim como o nosso amado irmão Paulo também nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida. Uau, a paciência de Deus é maravilhosa demais. Você já imaginou quanta paciência Deus teve comigo e com você? Quantas palavras de santidade você ouviu só aqui nessa igreja, nos últimos 3 anos? No mínimo umas 10. E o Espírito Santo ainda continua falando. Esse é o tamanho da paciência de Deus comigo e contigo. Glória a Deus. Conosco. É o tamanho da paciência dele conosco. A exemplo de que fez em todas as suas cartas. Pedro falando do exemplo que Paulo falava em todas as suas cartas. Falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Vou fazer um parênteses aqui. Deixa na tela para mim, galera, por favor. Sabe por que o Senhor Jesus falou em parábolas? É para que nem todos entendam. É para que nem todos entendam. Mas eu e você, através
através do Espírito Santo de Deus, temos a revelação da sua palavra. Temos a revelação da palavra do Cristo. Quem é aquele que perverte a Escritura? Perverterá para a sua própria destruição. Sabe esse evangelho coaching que você ouve aí fora? Quando você ouve alguém pregando que não condiz com a palavra, está pregando para a sua própria destruição, infelizmente. É a palavra que diz, não sou eu. Pode passar. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, olha só, tamanha misericórdia de Deus para com a nossa vida. O apóstolo Pedro diz assim: amados, filhinhos, filhinhas, sabendo disso de antemão, sabendo disso antes de tudo, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano dos homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Estão vindo dias em que eu e você, infelizmente, olharemos ao irmão do lado e o irmão pereceu da fé. Aqui não vai acontecer isso em nome de Jesus. Mas nós que conhecemos ao Senhor precisaremos mantermos firmes e inabaláveis. Firmes e inabaláveis. Se você tem visto algum irmão que não está dando testemunho, tem misericórdia dele, começa a orar por ele, começa a orar por ela. Diz assim: vai se converter, filha. Vai se converter, filha. Seja a boca de Deus na vida dele e na vida dela. Exorte. A palavra de Deus diz que eu e você precisamos exortar os nossos irmãos. E ele finaliza dizendo assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém, amém e amém. É exatamente isso que eu quero profetizar sobre a sua vida, para que eu e você continuemos a crescer na graça e misericórdia para a honra e glória do Senhor Jesus. É com esse entendimento de que o Senhor próximo está, de que eu e você somos cristãos porque vivemos a palavra do Senhor e que continuemos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Na graça e no conhecimento do Senhor. Que eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Você é um vaso de extrema beleza para o Senhor. Você é um vaso adornado para o Senhor. Você que está ouvindo essa palavra nessa noite, você é um vaso adornado para o Senhor, adornado pelo Senhor e adornado para Cristo. Por isso que o Senhor trouxe a revelação dessa palavra nessa noite para mim e para a sua vida, porque Ele está levantando homens e mulheres em nosso meio como boca de Deus nessa terra. Mas principalmente para se parecer com Cristo, sendo testemunhas do Evangelho de Cristo, pelo qual eu e você fomos chamados para ser. Porque do que adianta o homem ganhar a sua vida, ganhar a vida inteira, mas perder a sua alma? De nada adianta. De nada adianta. E eu quero liberar nessa noite sobre a sua vida uma porção extra de graça, uma porção extra de sabedoria e uma porção sobrenatural do Espírito Santo de Deus, para que a partir de hoje nós jamais sejamos os mesmos.
Para que a partir de hoje nós tenhamos os nossos olhos abertos, espirituais. Para que a partir de hoje tenhamos o nosso entendimento aberto do Senhor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E já o diante da majestade de Jesus, já estremeça diante da majestade de Jesus. Você que deseja uma porção extra de graça, de sabedoria, entendimento e discernimento espiritual do Senhor. Você que deseja o espírito de revelação nessa noite, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar e te abençoar nessa noite em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, vai tocando, Senhor, nos escolhidos do Senhor nessa noite, naqueles, Senhor, em que o coração está queimando por mais de Ti, Senhor, naqueles em que o coração anseia pelo Teu retorno, Senhor. Oh, vem mais pra frente, meus irmãos, vem mais pra frente para que sobe o lugar dos demais. Oh, aleluias. Presbítero Vitor, irmã Eliane, por favor, esteja orando, minha esposa, pastor Rodrigo, pastor Inês. Oh, lagaste coba, laste coba, lamanaias. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, Espírito de revelação. Oh, Espírito Santo, oh, aleluias. Mais perto da face desse manto, com peso da glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer mais vezes sua verdade e me faz entender
me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do norte, mais perto da face, eu estou com medo da glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo, que me faz dizer meus pés, chuva em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Não vou subir o monte que muitos desistiram, não vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Em nome do Senhor Jesus, eu libero sobre o teu povo, Senhor. Eu libero sobre os teus filhos e filhas, Senhor, uma porção de graça, sabedoria, entendimento e discernimento, Senhor, para que continuem sendo edificados por Cristo, para que Cristo receba o louvor, a honra e a glória em todas as coisas, Senhor. Pai, eu abençoo a vida de todos aqui neste lugar, Senhor, nesta noite. Aqueles que deram um passo em direção à tua palavra, Senhor. Aqueles que deram um passo em direção à palavra liberada deste altar. Que haja vida em abundância e que as bênçãos do Senhor sejam transbordantes, recalcadas, remidas ainda mais, em nome do Senhor Jesus, na vida de todos. Em nome do Senhor Jesus, vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Neemias sobre a grande construção, a reconstrução do templo, dos muros da cidade de Jerusalém. Amém. E hoje nós vamos fazer, eles vão apresentar tudo aquilo que eles aprenderam. Amém? Glória a Deus.
e a glória em tudo, em todos e em todas as coisas. Nós nos rendemos ao teu senhorio, papai, declarando que não há outro Senhor além de ti em nossas vidas, declarando que somos totalmente dependentes de ti, declarando também, Senhor, que nós queremos estar num lugar de obediência ao Senhor. Pai, eu abençoo cada um dos teus filhos, cada um de nós que estamos aqui na tua casa, Senhor, com a revelação do teu Espírito Santo, Senhor, a cada dia, que o óleo fresco da tua presença, Espírito Santo, se manifeste em nós de uma forma poderosa, abundante, remida, sacudida e transbordante. Seja a sua porção, Espírito Santo, em nós, para que através de nós, no nosso testemunho, o mundo conheça a Cristo. Pai, eu abençoo também os teus filhos com toda a sorte de bênçãos espirituais, naturais, para que em todas as áreas da vida de cada um de nós haja manifestação de abundância de bênçãos sejam manifestadas em nós, para que através de nós, Senhor, o teu nome seja glorificado e exaltado, e para que o Senhor venha colher o fruto do Senhor na vida de cada um de nós, Senhor, que o Senhor venha colher o fruto de adoração na vida de cada um de nós, Senhor, para a tua honra, Senhor, e para a tua glória que nós vivemos, é que nós declaramos aos céus e à terra, Senhor, que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, todos os dias da sua vida, até a eternidade com Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus! Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor! Se Deus é por nós, agindo Deus! Glória a Deus! Aleluia! Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.